Apocalipse capítulo 3, versículo 11, vai ser projetado? Se você puder, vamos ler todos juntos. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, a tua graça, sobre a exposição do texto bíblico que vai ser feito neste momento, que a tua mão poderosa nos conduza, abençoe, edifique, exorte, console, enfim, faça uma obra maravilhosa. Deus, não merecemos, sabemos disso, mas suplicamos e pedimos no nome do Senhor Jesus, que é o nome ao qual o Senhor ouve e atende as nossas petições. No nome dele oramos. Amém, Pai. Irmãos, podem se assentar, queridos. Há pessoas que são absolutamente boas para amealhar, para conquistar, para ganhar, né? Você deve conhecer alguém que parece que tem o toque de Midas, né? Aquilo que ela põe a mão prospera, vai adiante, essa coisa toda. Mas algumas dessas pessoas, infelizmente eu conheci algumas assim, elas não são boas e não sabem preservar, né, aquilo que conquistam, aquilo que conseguem trazer para si, conseguem conquistar, conseguem ganhar. Você conhece alguém assim? Certamente você vai passar pela sua cabeça alguém. E por que, irmãos? Pessoas perdem o que um dia receberam ou tiveram. Eu tenho absoluta certeza que não há uma resposta, mas há diversas respostas, né? Desde, a gente poderia dizer, fatalidade, desde, enfim, coisas que fogem, né, à responsabilidade do indivíduo, até coisas que são da responsabilidade do indivíduo. Por exemplo, há pessoas que são negligentes, são distraídas, acreditam que aquilo que possuem, né, de maneira alguma vai sair de suas mãos, vai ser tirada de suas mãos. Outras pessoas perdem porque não valorizam, né? Na área sentimental você já deve ter ouvido, né? Fulano só valorizou depois que perdeu. Você já deve ter ouvido isso. Outras pessoas, e para outras pessoas, falta sabedoria, falta boa administração. Certamente você deve lembrar de alguns casos, de pessoas que são perdulárias, gastadoras, que não sabem gerir, né, aquilo que elas possuem. Tem uma história muito interessante e triste ao mesmo tempo de um garimpeiro real. Esse homem morreu em 2015. Esse homem conseguiu só para si, para ele, não é para dividir para ninguém nem nada, mais de 400 quilos de ouro. Faz aí os cálculos, né? Pega quanto que é o grama do ouro, multiplica, né, por mais de 400, ou coloca só 400 quilos de ouro, que você vai ver que é uma fortuna. Esse homem, certa vez, já tinha ganho uma quantia considerável, estava apaixonado por uma moça no Rio de Janeiro, chegou ao aeroporto, quis comprar uma passagem lá do Pará para o Rio de Janeiro e foi informado, olha, não tem mais assento, não tem, simplesmente não tem. Ele ficou irado, ficou revoltado, fez um escarcéu, aí chegou o indivíduo e falou assim, olha, não tem, só se alugar um avião. E ele falou assim, eu alugo. Pagou centenas de milhares de reais para ele sozinho viajar do Pará para o Rio de Janeiro, né? Esse homem, só para resumir a história, quer dizer, viveu como um perdulário, não soube administrar, essa coisa toda, morreu em 2015, vivia com uma mulher que era a 14ª mulher dele, e vivia da renda dessa mulher que era menos de um salário mínimo. Irmãos, volta aqui comigo, por gentileza, ao texto de Apocalipse. Se você tiver com a sua Bíblia, fica com ela aberta, e a gente vai ver um pouco sobre o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. O texto que nós lemos, irmãos, pertence a essa carta, a uma carta endereçada à igreja em Filadélfia. As chamadas 7 igrejas do Apocalipse estão todas elas naquele território que hoje a gente chama de território da Turquia, que na antiguidade era chamada de Ásia Menor. E essa é a 6ª carta que Jesus envia. Filadélfia é a 6ª igreja. E essa igreja é interessante porque a semelhança de Esmirna, a igreja em Esmirna, é uma igreja fiel, é uma igreja prudente, é uma igreja santa. Louvado seja o nome do Senhor.
não recebe nenhuma crítica de Jesus. Todas as outras 5 igrejas, tirando Filadélfia, tirando Esmirna, recebem uma advertência de Jesus, uma exortação de Jesus, uma crítica de Jesus. Filadélfia e Esmirna não recebem absolutamente nenhuma crítica. Mas há uma instrução. Lude, projeta para mim, por favor. O Senhor Jesus, ele traz uma palavra de instrução. Eu não sei se a palavra certa seria advertência aqui, eu acho que não, é mais uma instrução mesmo. Quando Jesus diz assim, olha, guardem, conservem, cuidem bem daquilo que vocês receberam. E no texto, você vai ver, dependendo da versão, uma dessas palavras, conserva, guarda, cuida bem, etc. Né? Por quê? Porque efetivamente poderia haver o risco, senão Jesus não falaria, dessa igreja perder. Então, olha, cuida, presta atenção, cuida bem do que vocês receberam. Versículo de número 8, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8. Por que Jesus fala isso? Porque era uma igreja, entre aspas, fraca. Fraca em que sentido? Todos os comentaristas são unânimes em dizer que era uma igreja pequena. Uma igreja pequena. Né? Não era uma igreja grande, não era uma igreja enorme. Você sabe que do ponto de vista histórico, quando a igreja é pequenininha, ela é perseguida. Quando ela cresce, muitas vezes se envolve com poder, né? Se corrompe de outra forma. Mas quando ela é pequena, via de regra, ela é massacrada, ela é perseguida. Então, Jesus fala, eu sei que vocês são pequenos, têm, entre aspas, pouca força. Versículo de número 9. Além disso, a comunidade judaica perseguia, na verdade, por onde o cristianismo passou, em que havia comunidades judaicas, isso aqui não é nenhum antissemitismo, isso é história, aconteceu de fato, não é nenhuma palavra de ódio contra os judeus, muito pelo contrário, a igreja evangélica, no geral, ama, né, os judeus, etc., etc., mas do ponto de vista histórico isso é verdadeiro, como do ponto de vista histórico é verdadeiro que os cristãos perseguiram os judeus. Então lá atrás houve perseguição, versículo de número 9. E aí, irmãos, fica aquela questão, qualquer pessoa, qualquer uma, eu, você, qualquer uma, debaixo de pressão, debaixo de tentações fortes, sob duras provações, né, pode perder o rumo. Eu lembro, e ontem estava lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo dizendo assim, olha, quem que não se inflame, ou quem que não sente isso que eu também não sinta? Quem que não fica assim meio desestabilizado, que eu também não possa ficar desestabilizado? E o próprio apóstolo Paulo, quem fala sobre isso, depois você vê 2 Coríntios capítulo 11, lá no finalzinho. Porque qualquer um pode perder o rumo. Eu posso perder o rumo, você pode perder o rumo. Aí Jesus fala, cuida do que você tem. Você é pequeno, entre aspas, fraco. Você está debaixo de perseguição, cuida do que você tem. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer contigo, pode acontecer com uma igreja fiel, como a igreja de Filadélfia. Você pode ver isso. Então Jesus, mais uma vez, você veja comigo, versículo 11, ele fala, conserva, retenha, guarde, segura firme o que você tem. Essa exortação, se é que eu posso chamar assim de exortação, essa palavra de Jesus, abra comigo Apocalipse capítulo 2, versículo 25, se repete no livro inteiro de Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse fala de uma igreja que é perseguida, de uma igreja que está nesse mundo, que sofre as investidas de Satanás, que sofre as investidas desse mundo tenebroso, que sofre as investidas de homens, está sob pressão. E aí Jesus sempre fala para a igreja, conserva, fica firme, né? Fica firme. Versículo de número 25, capítulo 2, 25. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Claro que em outras partes das escrituras, do livro de Apocalipse, você vai ver palavras, versículos
parcialmente diferentes disso aqui, mas a ideia é sempre a mesma. Olha, segura firme, você recebeu, né? Segura firme. E aí, meus irmãos, essa recomendação, esse conselho de Jesus vai ficar e deve ficar ecoando no nosso coração. Por quê? Irmãos, nós não estamos em país ou em localidade na qual somos minoria, mas isso não significa dizer que o diabo está de braço cruzado. Eu não sei se essa informação é verdadeira. Eu, até pouco tempo, tinha o número de 5 milhões de desigrejados. Eu vi um indivíduo falar que nós temos mais de 16 milhões. Repita, eu não sei se essa informação é verdadeira, mas mais de 16 milhões de pessoas que não congregam mais, por N razões, por N motivos. Né? E não vou entrar aqui. Né? Que de alguma forma desistiram da comunidade, desistiram da igreja, desistiram da comunhão e vivem solo. Irmãos, há pressões, há investidas de Satanás. Esse mundo tenebroso continua sendo mundo tenebroso. E para mim e para você fica a advertência: preserva, conserva, guarde o que você recebeu. E é pensando nisso, irmãos, que eu queria de maneira muito objetiva ver com você e estudar com você e refletir aqui com você duas razões que esse texto aqui de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, nos dão para que a gente conserve o que nós temos recebido. Vamos ver lá? A primeira razão, veja aqui, porque há ladrões, no plural, que querem nos roubar, que querem nos assaltar, que querem, enfim, investir contra nós. Antes disso, eu queria que a gente refletisse sobre, antes de falar sobre os ladrões, nós precisamos aqui refletir sobre duas questões aqui. A primeira delas é o seguinte: o que nós recebemos que os ladrões querem roubar? O que eu tenho, que você tem, que os ladrões aqui querem roubar? E a segunda, o que é essa coroa de vida que fala aqui no capítulo 3, versículo 11. Em uma só palavra, Judas só tem um capítulo, Judas 1:20. Judas fala que nós temos uma coisa chamada fé santíssima. Essa fé aqui, irmãos, não é simplesmente um apanhado, um conjunto de credos, não é. Mas é esse nosso relacionamento com Jesus Cristo. É esse envolvimento que temos com a figura bendita de Jesus, que é o único caminho, que é a única verdade, que é a única vida, que é o único mediador, que é a única porta, que é o único que é capaz de apagar os nossos pecados, purificar os nossos pecados. É essa fé nele, essa fé que nós recebemos, que é a única, que é a verdadeira, que não existe outra, fé em Jesus Cristo, que é a fé santíssima. Para mim, então, irmãos, a palavra de Deus vai focalizar isso que a gente recebeu, que nós recebemos, como essa comunhão bendita. Havia naqueles dias uma enorme pressão. Para quê? Para que os crentes desistissem, abandonassem. Da parte dos judeus, os judeus chegavam, particularmente aqueles outros judeus que haviam reconhecido que Jesus era o Hamashia, as comunidades diziam assim: nega, senão você não faz mais parte da sinagoga, nega, porque senão você não é mais judeu, nega, porque senão você não faz mais parte desse círculo. E havia uma pressão. Talvez você imagine que isso seja coisa de só menos importância, mas no primeiro século, na Palestina em especial, se o cara ficasse de fora da sinagoga, ele perdia tudo, absolutamente tudo, perdia a vida social, perdia a vida como um todo, era um proscrito, estava perdido. Da parte do Império Romano, o Império Romano dizia: César é o Senhor. E os cristãos diziam: Jesus é o Senhor. Nega que você vive, professa que você morre. E a ideia é: larga Jesus. O que está por trás aqui, irmãos, é absolutamente isso. Por parte da religião, os judeus, o cristão judeu, ele se daria mal. Por parte do Estado, ele perderia a própria vida. Foi assim com Nero, foi assim com Domiciano, foi assim com uma série de outros imperadores. Foi assim em locais específicos, como na Ásia Menor, houve perseguição.
O que estava em jogo ali, irmãos? Era essa fé santíssima, santíssima em Jesus Cristo. Abra comigo Lucas capítulo 18, versículo 8. Eu acho interessante, né? A gente vai pensar assim, poxa, isso foi há 2000 anos. Isso foi há 1900 anos. Jesus, num discurso, numa palavra que a gente vai chamar escatológica, olhando para frente, ele faz a seguinte indagação. Diz assim a palavra de Deus: eu lhes digo, ele lhe fará justiça e depressa. Aí ele termina dizendo assim: contudo, quando o Filho do Homem, você sabe quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Quando o Filho do Homem vier, encontrará o quê, irmãos? Fé na terra. Irmãos, até o último dia vai haver fé na terra. Que tipo de fé? O indivíduo crê e vai crer em tudo. O hinduísmo não vai deixar de existir, o islamismo não vai deixar de existir. A crença, né, no sobrenatural não vai deixar de existir. Não é essa a ideia. O que Jesus está falando aqui, você pode olhar o contexto, é o seguinte: vai haver a fé que agrada a Deus, vai haver a fé no Deus vivo e verdadeiro, vai haver a fé em Cristo Jesus. Aí é uma interrogação que não tem resposta. Mas é a mesma coisa, lá e cá. Há um ladrão que quer roubar a nossa fé, a nossa devoção, a nossa comunhão, o nosso envolvimento com Jesus de Nazaré. Eu não tenho a menor dúvida disso. A segunda pergunta, irmãos, aqui, veja comigo, coroa da vida, o que é? Não é uma questão fácil de ser respondida. Tiago, capítulo 1, versículo 12, usa essa mesma expressão. Existe uma série aí de propostas. As duas que eu acho mais coerentes e que acho que dizem respeito ao texto é o seguinte: Jesus vai dar a plenitude de vida. A plenitude de vida. A coroa da vida é a plenitude de vida. Não é salvação. Salvação tem. E na nossa teologia calvinista, ninguém toma, não perde. Aquele que é verdadeiramente. Não é que indivíduo que entrou na igreja não possa apostatar. Não é que indivíduo que um dia falou que é de Jesus não possa vir. Mas esse é como João diz, né? Estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Porque todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, disse Jesus, o lançarei fora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não sei quem é, você não sabe quem é, e não vamos entrar. A segunda alternativa é que essa coroa pode ser honra, pode ser glória. Ou seja, aqui na terra é massacrado, aqui na terra é escrachado, aqui na terra pisa em cima, aqui na terra nós somos igreja militante, igreja que luta, e está lutando contra o pecado, e está lutando contra o mundo, e está lutando contra Satanás, e leva na cabeça porque leva a Deus a sério, e pode perder humanamente porque leva a Deus a sério, mas seremos honrados e glorificados pelo Senhor lá, não aqui. A questão é que muitas vezes eu quero ser honrado e glorificado aqui. Às vezes você o será, mas muitas vezes, irmãos, eu e você não seremos. Infelizmente. Irmãos, eu e você podemos perder nesse mundo e muitas vezes vamos perder. Podemos sofrer injustiças, pode ter certeza. Mas se você for, se eu for, se nós formos e continuarmos fiéis pela graça de Deus, receberemos a plenitude da vida, a honra e a glória da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ouviremos aquilo que eu estou doido para ouvir, né? Vinde, benditos de meu Pai. Vinde. Coisa maravilhosa. Vinde, benditos de meu Pai. Conforme nós vimos, irmãos, havia pressão terrível do Estado, pressão terrível da comunidade judaica, assim como hoje há uma pressão terrível deste mundo tenebroso, do pecado, da velha natureza que está em nós, e precisamos lutar para que eu e você não percamos. Eu disse, quero repetir, eu não creio em perda de salvação, mas eu creio em perdas de bênção. Eu creio que muito crente na caminhada tem perdido honra, tem perdido glória. Engraçado que lá em Provérbios, né, falando sobre um assunto que é grotesco, mas vamos lá, falando sobre adultério. Depois você vê capítulo 5 de Provérbios. O escritor diz assim, cara, por que você vai dar a sua honra para outro? Por que você vai deixar de perder a honra se entrar por esse caminho? Né? Então podemos perder. O pecado é ladrão. Satanás é ladrão. O mal
é ladrão. Irmãos, não ignoremos o fato de que estamos numa grande luta. Uma grande luta. Há ladrões que querem nos roubar, nos prejudicar. Jesus ele falou que o ladrão vem para fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Não permita, Deus, não permita, meu irmão. Peça força, peça graça, peça poder espiritual para que você continue firme, vigilante, guardando aquilo que você recebeu. Eu quero repetir com dor no coração. Eu acho que muita gente vai entrar no céu, e muita gente, claro, não vai entrar, né? Vai entrar sim, porque a salvação não perde, mas vai perder muita coisa, e tem perdido muita coisa aqui nesse mundo. Tem perdido muita coisa, tem perdido e vai perder honra, vai perder glória, vai perder carinho, vai perder respeito, porque se envolveu, está se envolvendo com o pecado. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, a primeira razão é isso. Por que você tem que guardar? Está assim de ladrões. Está assim de ladrões querendo meter a mão naquilo que Deus te deu. Naquilo que é teu. Na bênção que Deus deu para você. Na sua fé santíssima. Na sua fé que é o tesouro, é o presente maior que você tem. Não é a sua casa, seu bem, seu salário, aquilo que você pode vir a ter. É a fé santíssima, que essa ladrão não... essa não vai se deteriorar, essa dura para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, por que, irmãos? Qual a segunda razão de você cuidar? Porque Jesus vem logo. Jesus está vindo, Jesus está voltando. Projeta para mim, querida, por favor, Ludiana, e a gente vai ver aqui mais uma vez, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. E é interessante que isso aí se repete. Eu vou ler na King James diz assim: eis que venho sem demora. Eu venho sem demora. Essa primeira parte está igual na NVI. Eis que venho sem demora. 5 ocasiões, Apocalipse 2,16, 3,15, 22,7, 22,12, 22,20, Jesus repete essa mesma expressão. Eu venho sem demora. Você só dá uma olhada aí. Ele vem, ele está vindo. Então, eu e você ficamos, opa, esse sofrimento não vai durar para sempre. Os judeus que estavam perseguindo não vão perseguir para sempre. O Estado que está massacrando não vai massacrar para sempre. Jesus está voltando, louvado seja o nome do Senhor. E a volta de Jesus me leva aqui à vigilância. Abra comigo, por favor, Mateus 24, 42 e depois Mateus 24, 44. Isso, irmãos, é um chamado à vigilância. Há muito crente, infelizmente, que está dormindo, não está vigiando, a semelhança lá das 10 virgens da parábola que Jesus contou. 5 foram prevenidas, 5 estavam acordadas, 5 estavam preparadas e as outras 5 não estavam. Né? Não podemos, irmãos, estar indolentes, alienados, despreocupados. Jesus está voltando e se Ele não voltar na minha geração, eu vou me encontrar com Ele. E os profetas diziam assim: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus, ele repete isso, ele diz assim, Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Esteja preparado. Mateus 24, 44. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, irmão, Jesus está voltando. Esteja vigilante. Segundo lugar, dentro dessa questão da volta de Jesus, a igreja é chamada a colocar a sua esperança e expectativa em Jesus, não nas circunstâncias. Muitos crentes vivem como se o seu sofrimento fosse eterno. E é verdade, né? Assim, uma semana sofrendo parece uma eternidade. Eu sei disso, a gente sabe disso. Mas o seu sofrimento não é eterno. O único sofrimento que é eterno é no inferno, no lago de fogo. Né? Não é. Louvado seja o nome do Senhor. Mas está difícil. Peça
forças ao Senhor lhe dá. Eu gosto muito desse pensamento, que é um pensamento bíblico verdadeiro. Às vezes, irmãos, a gente ora e o problema não vai desaparecer, é verdade. Mas a gente ora e Deus nos capacita, nos fortalece, nos ajuda a carregar a cruz. A carregar e a continuar firme e forte na presença dEle. A gente ganha força, a gente ganha coragem para enfrentar quando olhamos para cima. Jesus está voltando. Olha comigo, por favor, Hebreus capítulo 2, versículo 2 e 3, perdão, 12. Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3. É interessante, né? Hebreus fala também de perseguição. Hebreus fala também, capítulo 6, capítulo 10, de muito irmão nosso que estava virando as costas para o Senhor, estava saindo da igreja, e aí essa carta é escrita, entre outras razões, para dizer o seguinte: vale a pena seguir Jesus. Ainda que eu tenha que morrer, ainda que eu tenha que perder, vale a pena seguir Jesus. E graças a Deus, ninguém aqui está numa situação de perder casa, porque é discípulo de Jesus. Graças a Deus, ninguém está aqui, eu acho, em condição de perder o emprego, porque é discípulo de Jesus. Mas eles estavam. E o escritor de Hebreus, capítulo 12, versículo 2 e 3, diz assim: tendo os olhos fitos em quem, irmãos? Em Jesus. E é isso. No sofrimento, a gente não olha para a circunstância. Eu não vou olhar aqui para o presbítero Tiago. Eu vou olhar para Jesus. Porque se eu olhar para o lado, aí já era. Aí isso vai me consumir, vai me arrebentar. É difícil levantar a cabeça? É, irmãos. Mas eu e você precisamos levantar a cabeça. Levantar a cabeça e olhar para Jesus. Diz o texto: autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposto, o que ele fez? Suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Vamos ler juntos esse finalzinho? Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Está dizendo para a gente: olha para Jesus, pensa na segunda vinda de Jesus, pensa que você não está sozinho, Jesus está contigo, não precisa nem levantar a cabeça, Ele está do teu lado. Jesus nos ajuda a carregar essa cruz. Jesus nos ajuda a carregar esse sofrimento. E aí, irmãos, por que a gente precisa? A vinda de Jesus é razão para eu segurar. Veja aqui, em terceiro lugar, porque todo sofrimento precisa ser avaliado, precisa ser medido, né, à luz da recompensa que nós vamos ganhar na volta de Jesus. Veja comigo Romanos 8, 18. Depois nós vamos ver 2 Coríntios 4, 17 a 18. Irmãos, na hora que o calo aperta, a gente não quer pensar em outra coisa. Na hora que a gente está vivendo aquele calor das dificuldades, a gente não pensa em nada além, mas a gente precisa pensar. Eu gosto muito, e gosto mesmo, quando Paulo, citando Isaías, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem o quê? Ser comparados com a glória que será em nós revelada. Irmãos, isso é fé. Isso é fé, porque a minha tendência é pensar: não, eu estou sofrendo agora, não quero nem pensar lá na frente. Pensa lá na frente. Pensa na eternidade. Coloca teus olhos na eternidade. Porque se você colocar e continuar colocando os teus olhos nas circunstâncias, você vai naufragar. Você vai cair. Abre os teus olhos, olha para frente, olha para cima, olha para Jesus, pensa na volta de Jesus. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Diz assim, Paulo também, mais uma vez. Assim, quer saber o quanto Paulo sofreu? Não estou menosprezando o sofrimento de ninguém, tá, irmãos? Só quem sofre, sabe a dor que está sentindo. Ponto. Agora, quer ver um pouquinho de sofrimento? 2 Coríntios capítulo 11. Você já recebeu 39 chicotadas 5 vezes? Paulo recebeu. Você já teve alguém com uma vara te furando?
Paulo recebeu. Você já ficou náufrago alguma vez? Paulo ficou. Você já passou fome e sede? Paulo passou. Você já foi condenado injustamente? Paulo foi condenado. 2 Coríntios capítulo 11, depois você leia lá, eu acho que é a partir do versículo 18, se eu não me engano, finalzinho. Você vai ver que quem falou que eu preciso olhar para frente, não posso ficar olhando agora, foi esse homem que sofreu muito, mais do que a mim, sim. Eu vou dizer, eu não sofri como ele. Eu não sofri. E ele diz assim, pois os nossos sofrimentos, ele chama de leves e momentâneos. Leves e momentâneos estão produzindo para nós o quê? Uma glória eterna. Que pesa mais do que todos eles, todos os sofrimentos. Assim, olha mais uma vez, fixando os olhos, não naquilo que se vê, não no problema que está aqui me enchendo o saco, me enchendo a paciência, me atormentando, a enfermidade que está aqui me comendo, me arrebentando, na pressão que eu estou passando, não olhando nas circunstâncias. Eu sei que é difícil, mas a proposta é essa. Não no que vê, pois o que se vê é o quê, irmãos? Transitório. Mas o que não se vê é o quê, irmãos? Eterno. E aqui entra uma coisa que eu não posso fazer, ninguém pode fazer, só o Espírito Santo. Você crer, você abraçar, você dizer, Senhor, eu quero isso para a minha vida em nome de Jesus, me ajuda. Eu quero ser assim em nome de Jesus. Irmãos, talvez a grande tentação que nós crentes do século 21 estejamos passando, sem perceber, é que os nossos olhos e o nosso coração não estão postos na volta de Cristo. A gente está terreno demais. A gente não está pensando, meditando, refletindo sobre isso. Que aqui é uma passagem muito rápida. A gente precisa olhar para Jesus, olhar mais para o Senhor Jesus. Eu termino aqui, irmãos, dizendo para você o seguinte, o que o Evangelho fala para mim, o que Jesus falou aqui nessa carta. Não retroceda, não desista, não desanime. Há ladrões que querem te assaltar. O diabo não está de braço cruzado, o mundo não está de braço cruzado. A carne é essa inimiga que está aqui dentro de mim. Se você der bobeira, você pode cometer pecados hediondos, terríveis. Então, irmãos, guarda o que você recebeu. O que você recebeu? Uma fé santíssima. O privilégio de acreditar em Jesus Cristo, de abraçar Jesus Cristo, de viver para Jesus Cristo. Irmãos, ore e anseie a volta do Senhor. Sabe quando você estiver em crise? Pensa nas coisas lá do alto. Isso não é fugir da realidade. Vamos falar isso para você. É a nossa bênção. Olha para Jesus. Clama ao Senhor Jesus. E Ele certamente vai te sustentar. Irmãos, eu termino dizendo, lute pelo que Deus te deu em Cristo Jesus. Não deixe que nada nem ninguém tome aquilo que você recebeu de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? É a minha oração, meu desejo para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Curvemos as nossas frontes e oremos nesse momento. Pai, nós colocamos diante do Senhor essa palavra que foi ministrada e eu rogo a Ti, Espírito Santo, que atue no coração dos meus irmãos por amor do Teu nome. Por favor, Deus, que não haja entre nós nenhum indolente, nenhum despreocupado, nenhum insensato. Pelo contrário, faça de nós, Deus, homens e mulheres fiéis ao Senhor. Por favor, Deus, ajuda-nos a guardarmos aquilo que nós temos recebido. Que nada nem ninguém possa nos tirar da comunhão dos santos, da fidelidade ao Senhor, do compromisso contigo, do andar com os nossos irmãos e irmãs. Por favor, Deus, se existe, Deus, em nosso meio alguém que precisa de reconciliação, que seja o Senhor Espírito Santo a reconciliar essa pessoa contigo mesma. Abre os olhos de quem precisa ter os olhos abertos. Fala a mente de todos nós que precisamos ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, eu te peço que seja assim. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor faça uma grande obra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.